Eu tava lá de bobeira, assistindo o YouTube, e apareceu pra mim um vídeo do Gorgonoide expondo a farsa da renda passiva. Eu falei, deixa eu olhar o que ele tá falando. Aí ele reagiu a um vídeo de um rapaz que falou que a renda passiva é uma farsa, etc e tal. É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. E já antecipo o seguinte, esse povo não sabe fazer conta. Vem comigo. E aqui está. Esse é o vídeo do canal original que foi reagido pelo Gorgonoide, expondo a farsa da renda passiva. A gente não vai reagir aqui. O argumento central é o seguinte: não há renda passiva sustentável porque a inflação é muito mais do que aquilo que você conseguiria obter com investimentos tradicionais. Pronto, economizei seu tempo aqui. É aquela velha história. Já tratamos em outro vídeo. Lembra? Quem me acompanha aqui há mais tempo? Esse vídeo aqui, que nem teve tanta atração por ser mais técnico, mas olha só. A fraude da inflação, nenhum investimento ganha da inflação? Em linhas gerais, eu demonstrei aqui que por mais que você aceitasse a tese de que a expansão do M2, do agregado monetário, de modo grosseiro, da base monetária, por mais que você aceitasse essa ideia de que a expansão gera inflação, e pode gerar sim, ainda assim, uma expansão de 20 geraria uma inflação de 10. Algo próximo disso, não havendo exata correspondência em expansão do M2 e aumento do nível geral de preço. Primeiro ponto. Mas o que o pessoal não está se atentando é para o seguinte: a inflação oficial, primeiro, não é necessariamente a sua inflação pessoal. Sim. Mas segundo, a sua inflação pessoal não é igual à expansão da base ou do M2. E terceiro, gente, inflação ou aumento dos preços é uma cesta, é uma média ponderada, não é uma média aritmética simples, ponderada pelos pesos. Isso chega até a ser redundante. Você já vai entender do que eu estou falando. Primeiro, veja só. Num primeiro momento, você vai olhar aqui para o IBGE. Não é para você concordar com a metodologia, não é para você concordar aqui na maneira como que eles montam a cesta de preços. Não, não é isso. Mas qual que é o conceito de inflação? E aí você pode até calcular a sua. Eu vou te mostrar aqui. Olha só, me acompanha aqui. Me acompanha aqui. Para que serve o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação no país, que inclusive é adotado pelos contratos de locação. Só por aí você já consegue entender. Espera aí. Ainda que o IPCA fosse mentiroso, fosse algo fora da realidade, mesmo assim ele produziria algum impacto nos preços. Por quê? Os contratos de locação adotam esse índice como reajustamento do aluguel, e o aluguel é um grande componente do item habitação da inflação das pessoas. Então, mesmo que ele não fosse verdadeiro, ele produz uma profecia autorrealizável, porque ele impacta, porque os contratos o admitem, mesmo o IGPM está no mesmo nível de preços, mais ou menos, também. Ah, então peraí, então não é bem assim. Ainda que fosse mentira, ele tem impacto, porque ele é adotado nos contratos. Já começou por aí, mas calma lá, vamos entender aqui. Qual o propósito dessa cesta de preço? Índice, leia-se, cesta de preço. Medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumida pela população. O resultado mostra se os preços aumentaram ou diminuíram, o que seria a deflação, de um mês para outro. Cálculo mensal. A cesta é definida pela pesquisa de orçamentos familiares, e aí você não precisa concordar com esse método. O foco do vídeo não é esse. Que, entre outras questões, verifica o que a população consome e quanto do rendimento familiar é gasto em cada produto. Os índices levam em conta não apenas a variação de cada item, mas também o peso que ele tem no orçamento das famílias. Peso. É isso aqui que o pessoal está ignorando nessas contas aí. O pessoal vem e fala o seguinte: esses investimentos na bolsa, mesmo entregando esse retorno fenomenal aqui nos últimos 12 meses, ou tesouro direto, pior ainda, não faz sentido, porque o preço do arroz era tanto e agora é tanto. Ou se eu viesse aqui, olha só também que o pessoal não entende juro composto, porque é contraintuitivo mesmo. Pega aqui o preço da Coca. Qual quanto era a Coca em 2000? Era R$2 aqui a garrafa de 2 litros. Agora é 10, 11. Olha o tanto que aumentou. Você acha que é só esses 4% aqui? Primeiro que isso aqui é dos últimos 12 meses. Segundo, que parece muito mesmo você sair de 2 para 11, que seja R$12. Só que sabe quanto que isso dá ao ano? No acumulado deu 400%. Se eu aumentar aqui para 12, no acumulado dá 500%, mas isso dá 7,43% ao ano. 7,43% eu já consigo bater em qualquer tesouro IPCA de curto prazo, que está pagando IPCA mais 7 alguma coisa, mesmo deduzindo os custos e impostos. Mas não paro por aqui, você vai entender como que calcula. E outra questão que o pessoal ainda ignora é o fato de que quando a inflação no Brasil está descontrolada, vem uma força
força contrária, que é o Banco Central, por meio da sua política de aperto monetário, e gera uma queda do aumento da inflação, uma desaceleração, como está acontecendo agora. Isso é notório. Em virtude da independência, da autonomia do Banco Central, a gente está vendo aí um movimento do quê? De queda nos níveis de inflação. Isso todo mundo está vendo. Mas vamos lá. Lembra que aqui está escrito peso? É isso aqui que muda o jogo. Porque quando a gente está falando de renda passiva, a gente está falando para pessoas que já acumularam um determinado nível de capital. Não é vender ilusão de que as pessoas muito pobres vão conseguir viver de renda passiva. E a gente sabe que para os mais pobres, a inflação é muito mais danosa. Mas para quem consegue superar determinada linha da pobreza, ou até da classe média, sofre bem menos impacto da inflação. Agora vamos botar a mão aqui na massa. Montei agora aqui para você essa planilhinha. Vamos ponto a ponto. Vamos supor que eu tenha aí um custo fixo mensal de 20 mil reais. Então eu tô falando de alguém que ganha bem, 20 mil reais. Tá, vamos supor que essa pessoa tenha gasto de habitação de 6 mil reais. É mais ou menos o que eu tenho de gasto de habitação, por exemplo. Vai variar, tá? Só que dentro desses 20 mil, 6 mil, qual que é o peso? Quanto que 6 mil representa em cima de 20 mil? 30%, né? 6 mil dividido por 20 mil, 30%. Tranquilo. E com a alimentação? Ah, esse cara aí gasta uns 5 por mês. Ah, então é 25%. E transporte? Ah, esse cara aí, ele nem roda tanto. Ele não roda muito. Gasta milão, 5%. Olha como é individual. Saúde, ele paga um plano ali, mais alguma coisa ou outra de fármacos no mês, 2 mil, gasta uns 10%. Ué, 2 mil de 20 mil, 10%. E vestuário, ele gasta uns 2, não gasta muito não, 10% também. E o restante, outros gastos, 4 mil reais, 20% do orçamento. Esse cara aqui não investe nada, tá? É só para bater nessa tecla da inflação, beleza. Então você não concorda que o gasto com habitação, ele representa muito mais no orçamento total que transporte, por exemplo? Ou mesmo que vestuário, que só representa 10% do orçamento desse indivíduo hipotético? Da mesma forma, o vestuário representa muito menos que a habitação. E por que isso é importante? Porque é o seguinte, vamos considerar que, nesse exemplo, eu tive de um ano para outro um aumento de 5% em habitação. E por que 5%? Porque os contratos de locação são reajustados pelo IPCA ou IGPM. E eles foram até abaixo de 5%. Estou colocando 5% que foi mais ou menos a média histórica dos últimos 20 anos do IPCA, tá bom? Subiu 5%. A alimentação, aí veio uma porrada, 15% de um ano para outro. De novo, sem exemplo maluco. Ah, porque o café subiu 50, 40. Meu amigo, até dentro do item alimentação, você vai subdividir e cada item tem determinado peso no orçamento total de alimentação. Igual a gente está fazendo aqui, a mesma lógica. A gente só vai derivar ainda mais. É só raciocinar. Tem outro detalhe também, que é básico de economia. Quando determinado item não essencial ou pouco essencial sobe muito de preço, o comportamento do consumidor, do indivíduo, é deslocado ou para um produto substituto ou ele simplesmente cessa com o consumo, até vir um preço mais razoável. Mas eu nem vou colocar essa discussão aqui em tela, para não complicar ainda mais e o pessoal não começar a falar que eu estou fazendo muita teoria, hipotetizando demais. Transporte, aí a alta foi de 10%. Saúde, 7,5%. E aqui eu até dei uma exagerada, é só você olhar aí para reajustamento de preços na área da saúde. Vestuário foi 10 e outros 5, em linha com o IPCA mais ou menos. Ok, no final das contas, o que eu quero saber? Quanto do meu orçamento, que é 20 mil, subiu do ano 1 para o ano 2? Considerando esses reajustes aqui, esses aumentos. Bom, em valores, significa que de 6 mil foi para 6.300, de 5 mil 5.750 e assim sucessivamente. Subiu 100 reais aqui, 150 aqui, 200 aqui e 200 aqui. Perceba já de plano que, olha só, por mais que vestuário tenha havido uma alta de 10%, o impacto final, o que eu suportei no meu bolso, foi 200 reais. Só que a habitação, o reajuste percentual foi de 5%, a metade. Mas o impacto que eu suportei no meu bolso foi de 300 reais, ou seja, acima do que eu tive aqui em vestuário, ou saúde, ou transporte. Só alimentação que não teve como. Percebe isso? Porque a alta foi de 15%. No final, somando tudo isso aqui, eu cheguei a R$ 1.700 de aumento. Eu até calculei aqui média ponderada, só para mostrar para o pessoal que é um número que não é igual à média aritmética simples. Média ponderada aqui, ó, deu 4.300, ou seja, ponderado pelos pesos, por cada peso aqui, você teria uma média ponderada de 4.300.
Se eu fizesse aqui uma média aritmética simples, 20 mil dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu teria 3.333. Diferente, o cálculo é outro. Só mostrei isso aqui só para você entender. É outro cálculo, tá bom? No final das contas, o que eu quero saber? Todos esses reajustes aqui, no meu orçamento, gerou uma alta de 1.700 contra 20 mil. Então, no ano 2, agora o meu gasto vai ser de 21.700. E aí, cálculozinho simples aqui que foi a inflação. Coloquei como CAGR, a taxa anual composta que a gente teve de aumento. É o quê? É o 21.700 dividido pelo 20 mil menos 1 e transforma em forma percentual. 8,5%. Em um caso onde eu tive a alimentação subindo 15%. Mas sim, qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, para a pessoa mais pobre, dificilmente a habitação vai ter um peso de 30. Provavelmente o peso da habitação vai ser de 10 a 20, ao passo que a alimentação vai ser 30, talvez até mais. Porque a pessoa ganha muito pouco e os recursos que ela ganha precisam ser direcionados para a alimentação. E como a alimentação acaba sofrendo geralmente muito mais inflação, aí essa pessoa sofre muito mais. Então, supondo aqui que eu tivesse, primeiro, um aumento de 20%, minha inflação já subiria para 9,75. E se eu mudasse os pesos, minha inflação subiria também, superando 10%. Mas note que mesmo forçando a barra aqui, eu estou falando de uma inflação próxima a 10%. O que já é bastante coisa. Eu não estou querendo minimizar aqui os efeitos da inflação. Já é bastante coisa. Mas você não concorda que só com título público no Brasil, você já conseguiria hoje, ó, sei lá, vamos pegar aqui um IPCA mais 2040, IPCA mais 7,30. Deduzidos custos e impostos, a gente está falando de IPCA mais 5,5 aproximadamente. IPCA 5 mais 5,5, a gente está falando de 10, 11. Só com isso aqui, você já matou a inflação. Lembrando que, para quem tem muito capital, quanto mais capital você tem, menos esses itens se tornam relevantes. Se eu tenho vários e vários milhões, e meu custo de vida é 20 mil, e eu consigo ganhar 10, 11, 12% em títulos públicos, o impacto disso aqui se torna cada vez menor. Então o problema é a pobreza, não os investimentos em si, como se quer atacar. E aqui eu coloquei rendimentos módicos. É sabido que conseguir 12 a 15% ao ano com uma carteira diversificada é bastante razoável. Portanto, não caia nessa conversinha de que a base monetária cresceu, vai crescer o preço, então eu não consigo bater a inflação. Ou que, o arroz subiu 20, 30, então é 30% inflação. Nem para os mais pobres, porque eles têm essa questão de poder deslocar o consumo. Ainda assim, eles têm uma divisão no orçamento familiar. Portanto, hoje no Brasil, sendo pessimista para pessoas de classe média para cima, a gente está falando de uma inflação familiar aí que fica em torno de 10 a 12%. Sim, é difícil de bater essa inflação aí com investimento, não é fácil, mas não é nada impossível nem improvável também. É só fazer um trabalho direitinho. Não precisa fazer 20% ao ano, como muitos falam. E de novo, quanto mais capital você tem, menos esses itens fazem diferença no todo. Porque veja, simples. Vamos na calculadora aqui, para não complicar. Se eu tenho 10 milhões e meu custo de vida continua sendo 20, que seja 30, mesmo que eu faça 6% só ao ano, eu vou fazer 50 mil por mês. Eu consigo reinvestir 20 e gasto 30. Tá vendo? Chega um patamar que a inflação não se torna mais um problema. Mesmo que o meu rendimento não seja o mesmo que a inflação, seja abaixo. Portanto, pessoal, a regra é média ponderada de acordo com o peso que cada item tem no seu orçamento familiar. Só você pode calcular. O IPCA, ele é um índice geral de preço. Não é para concordar com essa metodologia de novo, mas ela impacta, pelo menos, em contratos de locação e outros contratos também. Diversos contratos colocam isso aqui como item de reajuste. Em serviços no geral, sendo sincero, no âmbito dos serviços, isso aqui é muito importante. Agora, matéria-prima e bens no geral, aí isso aqui não importa muito. Sendo assim, não cai nesse papinho. Não estou defendendo ninguém aqui, mas isso gera desinformação. E outro detalhe, ao investir em empresas, isso é básico, né? Não precisa nem fazer conta. Você está fazendo o quê? Você está investindo em bons negócios que vão repassar a inflação na medida do possível ao consumidor. Então, se a inflação for 20 e tem que existir uma economia que está girando, está rodando, essas boas empresas vão ter que repassar 20% nos preços. Agora, se você quer se aprofundar de verdade, escolher bons negócios, saber o valor intrínseco das empresas e se aprofundar de verdade, estudar de verdade, eu te convido a entrar na minha comunidade, a Formação Mira Invest, onde você tem relatórios de análise de ações, fundos imobiliários e a planilha de valor intrínseco das ações. E ainda você tem o meu treinamento Formação Mira Invest e vários outros conteúdos para você não ficar nessa coisa rasa da internet, nesse papinho furado, e você aprender de verdade a como investir e tranquilamente
vencer a inflação ao longo do tempo, com folga inclusive. Para conhecer minha comunidade, o link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Ou se você não quiser estudar, você quer montar uma carteira vencedora, você pode contratar minha consultoria. Link também na descrição. Vídeo bem rápido então aqui para você. Já comenta aqui embaixo o que você achou. Eu sei que eu não deveria estar dando palco para palhaço, mas é um tema que gera muita desinformação. Então eu quis pelo menos trazer aqui a verdade por trás disso. Até porque faz muito sentido, né? É muito confortável você falar, ah, não, tem expansão da base, a inflação é muito maior, então só o Bitcoin, etc, nada mais serve. Isso é confortável, é uma narrativa que nos atrai. Não confunda o plausível com o real. Não é porque faz sentido para você é real. Quando algo vai contra o que você pensa, quando não faz sentido, quando não é intuitivo, mas é real, isso gera um viés cognitivo chamado dissonância cognitiva. Daniel Kahneman e Amos Tversky. E é desconfortável, a gente não aceita e a gente não quer mudar de ideia. Mas como diz Nassim Taleb, geralmente os homens flexíveis são aqueles que mais prosperam, porque é uma mente maleável. E para finalizar, Bertrand Russell, que diz: muitos homens preferem morrer a aprender, e de fato muitos morrem. E não é isso que eu quero que aconteça com você. Eu quero que você tenha uma mente aberta para não cair em papinho furado só porque faz sentido a nossa cabeça. Qualquer dúvida, só comentar aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.